2, aleluia, Jesus. O livro de Neemias, capítulo 1. Neemias? Amém. Aleluia, Jesus. Assim eu passo a lei. Que veio Anani, um dos meus irmãos, e ele, homens de Judá, e eu lhe perguntei a respeito dos judeus que haviam escapado e os que restaram do cativeiro a respeito de Jerusalém. E eles me disseram: o restante que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande aflição e desprezo. E as muralhas de Jerusalém também está demolida, e os seus portões estão queimados pelo fogo. E sucedeu, quando ouvi estas palavras, que eu me assentei e chorei, e lamentei alguns dias, e jejuei e orei diante do Deus do céu. Até aqui, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Essa palavra do Senhor ministrando no nosso coração, vem falar a respeito de Neemias. Deus Santo, aleluia, Jesus. Os seus pais que eram de Jerusalém, Deus Santo, aleluia, Jesus. Mas Neemias, ele não foi criado, Deus Santo, aleluia, Jesus. Ele não convivia em Jerusalém. Ele já foi levado há muito tempo, Deus Santo, cativo a outro lugar. Aleluia, Jesus. Mas ele vivia em outro lugar, mas o coração dele estava em Jerusalém. Deus Santo, aleluia, Jesus. E sempre que ele podia, ele queria notícias de Jerusalém. Deus Santo, aleluia, Jesus. E quando, irmãos, ele teve essa notícia que Jerusalém estava destruído e que os seus irmãos, os que sobrou ainda, Deus Santo, aleluia, Jesus, estavam em cativo, ele se lamentou, Deus Santo, aleluia, por alguns dias. E o Senhor fala que na nossa vida também não é diferente. Deus Santo, aleluia, Jesus. Quantas vezes acontece algo de ruim na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa vida, Deus Santo, aleluia, Jesus, e nós lamentamos. Nós ficamos tristes, Deus Santo, aleluia, Jesus. Nós chegamos no estado, Deus Santo, aleluia, Jesus, que nós entristecemos. Nós não queremos mais fazer nada, nós queremos ficar só chorando. Triste, Deus Santo, aleluia, Jesus, lamentando. Talvez possa ser por nós mesmos, pela nossa situação, ou pelo parente, Deus Santo, até pelo irmão, Deus Santo, do ministério. Aleluia, Jesus. Só que a Bíblia nos relata, Deus Santo, que ele ficou triste, se lamentou por alguns dias, Deus Santo, aleluia, Jesus. Mas depois ele orou e jejuou, aleluia, Jesus, perante o Deus do céu. Quando Neemias, Deus Santo, aleluia, Jesus, ele se ajoelhou e orou e jejuou a Deus, aleluia, Jesus, ele não pediu nada a Deus. Ele pediu só misericórdia sobre aquela cidade, pelos seus irmãos, Deus Santo, aleluia, Jesus. Só que muitas vezes, Deus Santo, Deus nos chama através, Deus Santo, aleluia, Jesus, dos nossos pensamentos. O Senhor coloca o nosso chamado no nosso coração. Amém. E quando ele viu, Deus Santo, que Neemias estava ali na brecha, Neemias tinha ficado triste, estava preocupado. Ele falou: Deus Santo, aleluia, esse vaso que eu vou usar, aleluia, Jesus, para reconstruir Jerusalém. Oh, aleluia, Jesus, Deus Santo. E Neemias, Deus Santo, se levantou e falou: seja feita a tua vontade, Senhor. Aleluia, Jesus, eu sou simplesmente um copeiro. Aleluia, Jesus. O que nós mesmos pensamos na presença do Senhor. Eu não sou nada, Deus Santo, aleluia, Jesus. Eu não sou digna de fazer algo tão grande, aleluia, Jesus. Porque ali para Neemias seria difícil ele reconstruir, Deus Santo, uma cidade, porque ele era um copeiro, ele servia ao rei. Ele não era pedreiro, ele não era carpinteiro, aleluia, Jesus. Como é que ele ia reconstruir uma cidade? Mas o Deus vivo, o Deus que ele servia, Deus Santo, que ele tinha convicção, que iria, Deus Santo, ajudar ele. Deu toda a estratégia, aleluia, Jesus. Igual Deus dá a estratégia para nós. Quando nós imaginamos que nós estamos sem saída, quando nós achamos que não tem solução, quando nós falamos que, quando Deus fala, somente confia em mim, que eu estarei no controle, aleluia, Jesus. E assim, ele foi falar com o rei. E
necessitava voltar a Jerusalém para reconstruir aqueles muros. Aleluia. Neemias, Deus Santo, era um tipo de pessoas que não podia sair perante o rei, porque ele servia o rei, ele fazia até uma prova de vida, porque ele tinha que comer a comida primeiro. Deus Santo, aleluia, Jesus, para ver se estava bem envenenada. Então Neemias, ele era muito importante. Deus Santo, aleluia, Jesus. Mas quando ele se ajoelhou e orou, Deus já tinha trilhado o caminho dele. Deus já tinha, Deus Santo, movido o coração do rei. Deus já tinha colocado um propósito ali que ia dar certo. E o rei, Deus Santo, aleluia, Jesus, deixou Neemias ir a Jerusalém. Concedeu cartas para ele, para que ele pudesse conseguir ali todas as coisas que ele precisasse para reconstruir aqueles muros. E assim Neemias fez. Neemias foi para Jerusalém. Deus Santo, e quando ele chegou em Jerusalém, que ele viu, Deus Santo, aleluia, Jesus, aquela cidade, daquele jeito, destruída, e ele falou: Senhor, o que eu faço? Eu não sei por onde começar. Eu não sei o que fazer. Muitas vezes na nossa vida nós perdemos o rumo, perdemos a direção e não sabemos o que fazer. Não sabemos, Deus Santo, por onde começar. Deus Santo, aleluia, Jesus, mas pela tradição de Jerusalém, aleluia, Jesus, os muros e Jerusalém estava destruído. Deus Santo, aleluia, Jesus, mas o que era principal ali em Jerusalém era erguer os muros. Deus Santo, por que, irmão Jesus, erguer os muros? Deus Santo, aleluia, Jesus, porque quando o inimigo chegasse ia ter dificuldade. Quando o inimigo chegasse, Deus Santo, aleluia, sobre a cidade, ia ter uma proteção, ia ter, Deus Santo, aleluia, uma muralha para eles enfrentar. E ali, Deus Santo, aquela cidade sem muros, Deus Santo, estava fácil para o inimigo. Na nossa vida, irmãos, Deus Santo, aleluia, da mesma maneira. Quando nós estamos sem a proteção do Senhor, nós somos igual a Jerusalém. Deus Santo, aleluia, Jesus, sem proteção. Aleluia, sem proteção do Senhor. Sem proteção na nossa casa, sem proteção no nosso trabalho. Aleluia, Jesus. Mas Neemias, Deus Santo, aleluia, Jesus, não sabia o que fazer, mas o Senhor já ia conduzir ele. Aleluia, Jesus. E Deus deu uma estratégia para ele. Porque quando Deus nos chama para algo grande, aleluia, Jesus, que é para ele, se levanta, irmãos. Se levanta de uma forma tão grande. Aleluia, Jesus, e Neemias para descobrir como é que ele ia fazer. Aleluia, Jesus, para construir aquele muro. Ele foi à noite, olhou onde que estava faltando os tijolos, olhou onde que tinha as brechas, aonde que o portão foi queimado, e ele levou só umas 3 pessoas com ele. O Senhor fala nessa noite, aleluia, Jesus, que para destruir são muitos, mas para reconstruir você vai precisar só de poucos. Aleluia, Jesus, para reconstruir não vai ter multidão do seu lado. Para reconstruir a sua vida, reconstruir, Deus Santo, aleluia, Jesus, o seu chamado, vai ser poucos que vão te ajudar. Aleluia, Jesus, e Neemias, Deus Santo, começou a conversar com aquelas pessoas que estavam ali, Deus Santo, aleluia, Jesus, para levantar aqueles muros. Deus Santo, aleluia, Jesus, e começou a comover o povo, que Deus era com ele, que era, aleluia, Jesus, que Deus queria restaurar aqueles muros, aquela cidade. Deus Santo, aleluia, Jesus, e foi chegando uma grande população, aleluia, Jesus, para ajudar Neemias a levantar aqueles muros. Deus Santo, aleluia, Jesus, mas quando, aleluia, Jesus, o povo começou a se levantar, e Neemias começou, Deus Santo, a levantar aqueles muros, veio, Deus Santo, aleluia, aleluia, Jesus, Tobias, Deus Santo, e Sabalate, 2 pessoas que eram contra, aleluia, Jesus, contra a reconstrução daquela cidade, que era contra os povos de Judá. Aleluia, Jesus, e na nossa vida não é diferente. Se nós formos analisar a nossa trajetória até hoje, irmãos, aleluia, Jesus, quantos não têm se levantado? Aleluia, Jesus, não são só pessoas, aleluia, Jesus, mas uma doença, aleluia, Jesus, uma tristeza, um desânimo, aleluia, Jesus, aleluia, porque muitas vezes nós estamos andando tão friamente, com um desânimo, Deus Santo, que nós não temos mais vontade de fazer nada, muito menos de buscar, de orar. Deus Santo, aleluia, Jesus, e quando Deus levantou Neemias não tinha necessidade de estar ali preocupado com esses muros, ele não era daquela cidade.
Deus Santo, aleluia, Jesus, mas não foi Ele que destruiu. Aleluia, Jesus. E quem é nós, né, irmãos? Aleluia, Jesus. Tem que fazer uma coisa que nós não fez. Tem que reconstruir, Deus Santo, a nossa vida, que não foi nós que destruiu. Tem que reconstruir o nosso ministério, Deus Santo, aleluia, porque o inimigo veio e deu um sopro e bagunçou tudo. Aleluia, Jesus. Quem é nós, irmãos, para reconstruir, Deus Santo, a nossa família, a nossa casa, o nosso casamento, aleluia, Jesus, Deus Santo. E assim, Neemias começou a construir estes muros. Neemias estava focado, aleluia, Jesus, em construir. Neemias estava focado, Deus Santo, aleluia, Jesus. Tu és fiel, Senhor, aleluia. Neemias estava focado, aleluia, Jesus, em fechar aquela cidade. Em fechar, Deus Santo, aleluia, Jesus, o que o Senhor colocou no coração dele. Aleluia, Jesus, só que Sanbalate e Tobias chegavam no ouvido dele e falavam: você não é capaz, você não vai conseguir, você não é digno de fazer isso, você está afrontando outros deuses, você está afrontando os reis, Deus Santo, aleluia, Jesus. Só que Neemias não parou, Neemias continuou. Neemias pode até ter ficado triste, angustiado, Deus Santo, por esses levantes, mas ele não parou. A ordem do Senhor nessa noite é para você não parar. Não importa a dificuldade, não importa os levantes, não importa quem levantou na sua vida. O Senhor fala que hoje Ele está ajudando nós a reconstruir o muro, Deus Santo, aleluia, que é o chão. Creia que o Senhor está nos dando capacidade. Creia que o Senhor está nos dando estrutura. E Ele começou ali, Deus Santo, aleluia, Jesus, a tapar todas as brechas daquele muro. Que brechas são essas, irmãs, Deus Santo, aleluia, Jesus, que nós podemos usar na nossa vida hoje. Aleluia, Jesus, cada buraco que tem dentro de nós, que o mundo possa nos ver e nos julgar, Deus Santo, aleluia, Jesus. Nós temos que tampar, irmãos. Nós temos que tampar a brecha do egoísmo. Deus Santo, aleluia, tem que tampar a brecha, Deus Santo, de não perdoar. Mesmo, Deus Santo, aleluia, Jesus, que não foi nós que magoou. Como é difícil perdoar um inimigo. Porque amar, Deus Santo, quem nos ama é fácil. Mas amar quem nos odeia, Deus Santo, aleluia, Jesus, não é fácil. Mas como nós somos cristãos, Deus Santo, nós temos que tampar todas as brechas. Aleluia, Jesus, nós temos que tampar as brechas. E ali Ele fez, Ele tampou todas as brechas, Deus Santo, daquele muro. E quando Ele já estava na metade, Deus Santo, aleluia, daquele muro, aleluia, Jesus já estava no alto, quase terminando. Sanbalate e Tobias, aquele que se levantou contra ele, que falou que ele não ia conseguir, que ele não tinha capacidade, que ele era apenas só um copeiro, falou: se eu não conseguir destruir ele, eu vou se unir a ele. Aleluia, Jesus. E fez de tudo, irmãos, para se unir a Neemias. Mandou cartas, mandou mensageiro, foi até pessoalmente, aleluia, falar com Neemias. E quando ele chegou até Neemias e pediu que Neemias fosse até ele, e Neemias respondeu para ele: eu estou em uma grande obra e não posso parar. Aleluia, Jesus. O Senhor fala nessa noite: qual a obra que Ele colocou, Deus Santo, aleluia, no teu coração, no teu ministério, aleluia, Jesus, que nós estamos desviando o foco. Aleluia, Jesus. A obra que Ele colocou em tuas mãos não é para parar. A obra que Ele colocou em nossas mãos, Deus Santo, aleluia, Jesus, não há tempo de dar vingança, aleluia, Jesus, para fofoca. A obra que Ele colocou na nossa vida, Deus Santo, não há tempo para panelinha. Aleluia, Jesus, a obra que o Senhor colocou nas nossas mãos, Deus Santo, aleluia, Jesus, é coisa rápida. Porque, Deus Santo, se nós não levantar este muro, se nós não levantar e edificar este muro na nossa vida, Deus Santo, a nossa vida vai estar exposta ao inimigo. Aleluia, Jesus. E qual é a obra que o Senhor colocou nas tuas mãos? É sua família? É sua casa? É seu trabalho? Aleluia, Jesus. É a sua vida sentimental, espiritual?
Aleluia, Jesus, é o teu ministério. Aleluia, Jesus, o Senhor fala que hoje Ele está reconstruindo. Aleluia, Jesus, Ele está erguendo muros. Aleluia, Jesus. O inimigo pode até ter tentado, aleluia, te destruir. Mas a partir de hoje, Deus Santo, o Senhor está restaurando. O Senhor está restaurando muros. O Senhor está te blindando. O Senhor está protegendo, Deus Santo. Amém. Aleluia, Jesus nosso. Depois de nós ter tampado as brechas, depois de nós ter tampado, Deus Santo, aleluia, Jesus, tudo que impedia do Senhor trabalhar na nossa vida, aleluia, Jesus, Jerusalém vai ser reconstruída. Aleluia, Jesus, Jerusalém somos nós, irmãos. Jerusalém somos, Deus Santo, aleluia, esta igreja. Jerusalém, Deus Santo, aleluia, Jesus, desde quando passou para o Novo Testamento, somos nós, carnes, aleluia, Jesus. E o Senhor fala, grande é a tristeza que há sobre a face dessa terra. Assim como Neemias, Deus Santo, se lamentou, eu vejo o lamento do meu povo. Eu vejo, Deus Santo, a tristeza que invade, Deus Santo, as suas casas, as nossas casas, Deus Santo. Grande é a tribulação, Deus Santo, aleluia, Jesus, que nós passamos. Mas nós temos que crer, aleluia, Jesus, assim como o Senhor falou. Antes que eu te conhecia, Deus Santo, aleluia, Jesus, do ventre. Aleluia, Jesus, o Senhor já nos conhece desde quando nós se damos por gente. Aleluia, Jesus, mas o Senhor fala, irmãos. Aleluia, Jesus, continua, não para. Mesmo que está difícil, mesmo que está se levantando, mesmo que está falando que você não é capaz, que você não vai dar em nada. Aleluia, Jesus, eu se tiro por mim. Aleluia, Jesus, quando o irmão Cristiano me chamou para ministrar, aleluia, aqui, nós somos do mesmo ministério, eu sou lá de Britizeiro, aleluia, Jesus, do mesmo pastor. Mas eu lembro, Deus Santo, aleluia, Jesus, quando o Senhor fez comigo igual Neemias, o Senhor, Deus Santo, fez eu reconstruir, aleluia, os muros de Jerusalém, e eu não tinha capacidade, igual, aleluia, Jesus, Neemias. Deus Santo, aleluia, Jesus, eu era simplesmente uma obreira. E Neemias era um copeiro. E o Senhor me deu uma responsabilidade de liderar uma igreja. Aleluia, Jesus, Deus Santo. E eu falei, Senhor, é só tuas mãos, porque eu não sei nada, não posso nada. Aleluia, Jesus. Eu era, Deus Santo, desprezada pelo mundo. Sou julgada até hoje, Deus Santo, aleluia, Jesus. Muitos olham para mim e falam que não vai dar em nada. Muitos estão olhando para nós e estão falando, eu quero até ver aonde vai. Aleluia, Jesus, mas o Deus está falando, eu sou contigo. Aleluia. Aleluia, Jesus. E eu me alegrei pelo convite, eu não sou pregador, irmãos, eu só falo da palavra do Senhor. Aleluia, Jesus, eu recebi o convite com a maior alegria, porque aí eu lembrei de Neemias. Deus Santo, quando Neemias foi conversar, aleluia, Jesus, com aquele povo para levantar aqueles muros. E eu, na maior simplicidade, chamei o irmão Cristiano, chamei a irmã Devani e falei, irmão Cristiano, eu preciso segurar as suas mãos, me ajuda desde o começo. O irmão Cristiano me ensinou muita coisa dentro do ministério. Ele estava lá conosco. Aleluia, Jesus. Quando ele viu que nós conseguimos andar sozinhos, ele deixou. Mas assim, eu falo que no começo da minha caminhada, o irmão Cristiano faz parte, é testemunho da minha vida. Porque, irmãos, eu não sabia nada. Apesar de que capacita é Deus. Aleluia, Jesus. Quem faz é Deus. Nós a gente tem que ser grato. Quem nos ajuda? Aleluia, Jesus. Porque para julgar tem muitos, mas para ajudar tem poucos. Aleluia, Jesus. E nós temos que ser essas pessoas que ajudou Neemias a erguer, Deus Santo, aleluia, Jesus. Quando o Senhor fala erguer muros, Deus Santo, eu não sei como está a sua vida, eu não sei como está a sua casa, eu não sei qual foi a dificuldade de você ter chegado aqui hoje, talvez nem era para você estar aqui. Quando foi a fúria do inimigo para não te trazer aqui, Deus Santo, aleluia, para ouvir essa palavra. Mas o Senhor fala, aleluia, Jesus, que Ele te trouxe aqui e está te dando o poder de você fazer uma proteção na sua casa, no seu trabalho, na sua igreja. Aonde você for, creia que a proteção do Senhor, aleluia, Jesus, estará com você sempre. Que Ele vai estar te protegendo, está te guiando. Aleluia, Jesus. O inimigo tenta, irmãos. Ele tenta todos os dias nos parar. Ele tenta todos os dias nos entristecer. Aleluia, Jesus. Quando Deus nos entrega um chamado, quando Deus entrega algo na nossa vida que o inimigo vê que a gente está
conseguindo, aleluia, Jesus, ele se levanta sim. Ele se levanta porque ele não está alegre de ver que nós vamos herdar o mundo dos céus. Aleluia, Jesus. Tu és fiel, Senhor. E eu gostaria de estar louvando o louvor, aleluia, aqui. Glória a Deus. Em nome de Jesus. E eu falo para os irmãos, fica com essa palavra no seu coração. Amém. Que o Senhor está Glória a Deus. levantando, que o Senhor está sustentando, Deus Santo, aleluia, cada um. Não deixa essa balacha de Tobias destruir o seu chamado. Não deixa, Deus Santo, essa balacha de Tobias tirar o que o Senhor colocou em tuas mãos. Aleluia, Amém, Jesus. Jesus. Porque o que o Glória a Senhor Deus. vai fazer, Deus Santo, é grande. É grande, Deus Santo, aleluia, Jesus. Eu não vou ser cantar não, viu, moça? Aleluia. Aleluia, Jesus. Quem começou a boa obra é fiel para terminar. No seu tempo e na sua hora, Ele tudo cumprirá. Passe os céus e passe a terra. Aleluia, Deus. Sua palavra não vai passar. Verdade, Jesus. Porque mais fiel que Ele nunca houve, não haverá. Aleluia. Aleluia, Jesus, tu és fiel, Senhor. O medo vem a todo instante, querer minha fé roubar, dizendo que você já tentou demais, agora pare de sonhar. Então primeiro os meus projetos e comecei a analisar. É distante da minha realidade, preciso rasgar. Ouvi a voz de Deus bradar, dizendo que quero pouco, e agora eu vou falar. Eu não te trouxe até aqui para morrer. Será que você se esqueceu? Eu penso mais alto que você. Aleluia, Deus. Do céu. Então levante a cabeça e volte a projetar. Não rabisque nada no papel, porque eu sou fiel para realizar. Amém, Jesus. É fiel para terminar. No seu tempo e na sua hora, Ele tudo cumprirá. Passe os céus e passe a terra, sua palavra não vai passar. Porque mais fiel que Ele nunca houve e não haverá. Aleluia. O homem te prometeu e depois se arrependeu. E é Deus, igreja, aleluia, Jesus. Verdade, Deus. Aleluia, Deus Santo. Glória, Deus Santo, aleluia, invade o nosso coração todos os dias. Senhor, eu não posso, Senhor, eu não vou conseguir. Senhor, me ajuda quando nós se levantamos. Aí um balde de água fria, aleluia, sobre nós. Quando nós falamos, Deus, eu vou a tua
Assim, Deus Santo, aleluia, Jesus, como ele capacitou Neemias. Neemias era um simples copeiro, aleluia, Jesus, mas fez Neemias restaurar o muro de uma cidade. Deus Santo, aleluia, creia que o Senhor vai te capacitar. O Senhor vai te capacitar, aleluia, na sua casa. O Senhor vai te capacitar no seu trabalho. O Senhor vai te capacitar no seu ministério. O Senhor vai capacitar onde você for. Aleluia, Jesus, assim como Neemias levantou este muro, o Senhor está falando: eu vou te levantar no meio dos seus. Eu vou te levantar, Deus Santo, onde ninguém te dá nada. Eu vou te levantar onde você foi menosprezado. Eu vou te levantar, Deus Santo, onde falou que você não ia conseguir. Aleluia, Jesus, porque eu tenho uma grande obra nas tuas mãos. Aleluia, Jesus, esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que faz, aleluia, Jesus. Esse é o Deus que nos surpreende quando nós achamos que não vamos conseguir. Quando nós perdemos o nosso controle, é que Deus entra em ação. Aleluia, Jesus, quando Neemias se lamentou ali com o Senhor porque ele estava triste, o Senhor curou Neemias primeiro. O Senhor curou ali todas as feridas, todas as tristezas. E quando Neemias orou e jejuou, o Senhor capacitou ele. Deus Santo, aleluia, Jesus, nós podemos se lamentar sim, irmãos. Deus Santo, aleluia, nós podemos ficar tristes sim. Aleluia, Jesus, mas é passageiro. Aleluia, Jesus, quando nós oramos e jejuamos na presença do Senhor, Ele traz uma nova alegria. Ele traz um novo cântico. Aleluia, Jesus. Quando nós falamos que não vamos mais fazer na casa do Senhor, quando nós falamos, Deus Santo, aleluia, Jesus, que vai entregar, que vai desistir, o Senhor vai lá e te capacita cada vez mais. Deus Santo, aleluia, Jesus, como foi grande, Deus Santo, aleluia, a vontade de parar. Como é grande a vontade de desistir. Como é grande uma hora dessa estar, Deus Santo, em casa, descansando, aleluia, mas nós estamos aqui fazendo a obra do Senhor. Porque quando nós estamos aqui fazendo a obra do Senhor, igual Neemias, Deus Santo, aleluia, Jesus, Ele está cuidando dos nossos. Ele está cuidando da nossa casa, dos nossos filhos, do nosso trabalho, aleluia, do nosso ministério. Aleluia, Jesus, nós não fazemos só para nós quando nós levantamos na presença do Senhor. Nós fazemos pela nossa casa, pela nossa família. Deus Santo, aleluia, Jesus. E quando, Deus Santo, aleluia, o Senhor me trouxe aqui, eu creio, Deus Santo, aleluia, Jesus, que o Senhor está cuidando da minha casa. O Senhor está cuidando do meu lar. Assim como o Senhor te trouxe aqui nessa noite. Creia, Deus Santo, aleluia, Jesus, que o Senhor já restaurou. Deus Santo, que você achava que estava perdido. Creia que o Senhor já restaurou, Deus Santo, a tua tristeza. E você vai sair daqui saltando de alegria. Deus Santo, aleluia, Jesus, que fale para você mesmo: eu não sei fazer nada para ti, Senhor, mas me capacita. Senhor, eu não sei por onde começar, mas me mostra o caminho. Aleluia, Jesus, que o Senhor grandes coisas fará na nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Amém. E assim eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Aleluia.